Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado vocês, pessoal. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa Não sei se a noite. Laurinha avisou Boa vocês da noite. troca. Tudo bem? No grupo, avisou. Esse dia 11, o dia 18, e vai ter uma outra data que eu estou fazendo um curso pela escola, que vai ser até bom para a gente usar aqui também, que é um curso para a gente aprender a usar tecnologias ao longo das aulas, né? E aí esse curso coincidiu de ser na terça à noite. E aí eu combinei com a Laurinha para a gente fazer a troca. Então, nos dias que eu tiver no curso, a gente vai ter aula na quinta e o restante vai ser na terça mesmo, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que a Laurinha sempre avisa para vocês com antecedência, tá bem? Bom, pessoal, já que eu já comentei aqui um pouquinho a respeito do curso, né? Eu queria experimentar com vocês uma ferramenta. Mas eu queria saber se todo mundo aqui está no celular ou está em computador? Só para eu saber. Eu tô no celular. Tá. Celular. Celular. Computador. Quando está no celular, vocês conseguem, por exemplo, se eu mandar um link aqui, vocês conseguem acessar sem precisar sair da chamada ou vocês precisam sair da chamada? Não precisa sair da chamada. Aí, muito provavelmente vocês conhecem o que eu vou mostrar, mas é só para a gente fazer uma experiência. E aí, se for legal, eu começo a trazer mais vezes para a gente também aprender, tá? Eu estou aprendendo isso no curso, então é claro que não tem nada elaborado, é só um teste, só para eu ver com vocês também essa parte, tá? Mas são ferramentas, né? Para a gente começar, por exemplo, a nossa aula de hoje, tá? E aí, não sei se vocês estão lembrados, né? Não sei se todo mundo estava aqui semana passada. Eu e o Lucas vamos dividir a matemática, né? Então, ele vai ficar com uma parte mais algébrica, vamos dizer assim, e eu vou ficar com a parte mais da geometria, tá? Então, semana passada eu iniciei com os elementos básicos da geometria, não finalizei, e eu também estou um pouco perdida ainda em relação a algumas coisas do cursinho, então eu não coloquei para vocês o arquivo também, então impossibilitou que vocês fizessem alguns exercícios, né? Mas eu estou aprendendo, eu descobri que eu tenho uma pasta e que nessa pasta eu consigo colocar arquivos para chegar para vocês, tá? Então, eu vou fazer o teste com vocês agora, eu vou copiar no chat aqui para vocês o link, isso, do negócio, e vocês me contem se dá para acessar, se não dá, se ficou bom, se ficou ruim, só para eu saber, tá? Tem uma pergunta e vocês vão responder com, no máximo, 3 opções, tá? Então, vocês podem escrever até 3 coisas. Se você só lembrar de uma, pode escrever só uma. Se você lembrar de 2, pode escrever 2. Se lembrar de 3, pode escrever 3 também. Só me contem se está dando para acessar o link, se ele não está travado, alguma coisa assim. Só para eu ver se eu consigo resolver alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Vocês conseguiram acessar? Alguém já conseguiu? Só para eu saber se o link funcionou? Consegui. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui, que eu consigo ver ao mesmo tempo quem já acessou, na teoria. Acho que eu consigo. Ah, consigo. Uma pessoa já respondeu. Legal, legal. 2 pessoas já responderam. Ah, legal. Isso aí vocês conhecem, não conhecem? Ah, legal. 3 pessoas já responderam. Legal. Dá um branco na hora que pergunta. Antes você lembra de tudo, mas depois você esquece. Só quando pergunta. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas vocês sabem o que é isso? O que vai formar? Qual que é a ideia disso aqui ou não? Não faço ideia. Eu não tenho ideia. É algo que... depende. Depende da idade de vocês e depende... As perguntas do meu estão em inglês. Na verdade, esse negócio não tem em português, mas a pergunta tá em português, né? Que eu digitei. Né? Acho que só vocês podem escrever em português mesmo, que ele recebe da mesma maneira. Foi em português normal, deixa eu até ver. É só porque dentro das opçõezinhas fica escrito em inglês. Na maioria das pessoas tem em português aqui pra mim. Beleza. Beleza. 4 pessoas. Mais alguém aí?
Mais alguém? Mais Eu não alguém? sei nada dessas coisas. O que vem na mente? É para responder o que vem na mente. O que que vem na sua mente? Sei lá, você pensa em alguma figura específica? Você pensa em, não sei, em que você pensa? A ideia é essa, é o que você pensa, o que vem na mente. Se fosse uma entrevista que você estivesse passando na rua e alguém te parasse e falasse o que que você lembra agora, o que que você responderia? É isso que eu quero. Triângulos, círculos, Isso aí, é o que você lembra. É isso aí. plano. Isso, mas não vai dando cola, não. Ah, acho que eu consigo colocar para vocês verem o que vai formar. Vocês estão vendo? Não. Acho que não. Legal. Seis pessoas já responderam. Sete. Quantas pessoas tem aqui? Só para eu saber, quando todo mundo já tiver respondido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Então, faltam ainda algumas pessoinhas. 7 pessoas já responderam. Isso aí. Mais alguém vai responder ainda? Só para eu saber. São formas geométricas com retas, tipo triângulo, essas coisas assim. Sim. Alguém tá lembrando bem aí. Isso aí. 8 pessoas já responderam. Isso aí. A Alice deu umas colas aqui, ó. Na verdade, pessoal, eu vou... 9 pessoas, ó. Muito bom. Isso aqui é... Okay. É para a gente formar, não sei se todo mundo aí lembra, né? Se todo mundo conhece, aquela nuvem de palavras. Vocês já viram? É normal, quando eu falei depende da idade, depende do tempo, é porque normalmente essa nuvem de palavras ela aparece lá naquele programa da Fátima, não tem um negócio assim? É que brainstorm. Isso, que quando tem o assunto mais comentado, né? Aí ela faz uma nuvem de palavras, né? Que ficam as palavras todas aparecendo ali. Na verdade, isso daqui é uma nuvem de palavras. Eu só estou esperando as pessoas terminarem aqui. Isso aí. 10 pessoas já responderam. Acho que já dá para a gente tentar montá-las aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Vocês conseguem ver? Não, né? Acho que só se eu compartilhar, né? Legal. Muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem minha tela. Onde é que é? Aqui mesmo. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém me conta? Olha que legal. Vocês estão vendo? E aí ele vai formando a nuvem de palavras de acordo com o que vocês vão respondendo, né? Por exemplo, matemática, plano de ideia. O que mais apareceu foi plano, né? Plano e retas, né? Aí ele vai colocando maior aquelas respostas que forem mais comuns, né, para vocês, e menorzinhas aquelas que tiveram poucas pessoas que responderam isso, né? Mas a gente consegue perceber aqui, ó,
rascunho, algo assim, figuras geométricas, área, muito bom. Ao quadrado, excelente. Lados, sim, soma dos lados de um quadrado, ângulo, triângulo, cálculo, figuras, partes da reta, semi-reta, muito bom, muito bom. E a ideia, pessoal, desse início aqui, é para a gente fazer isso mesmo. O que vem na mente? O que a gente lembra disso daqui, né? Para a gente, então, dar sequência, deixa eu parar aqui, no que a gente estava falando na semana passada. E a ideia é essa, tá? Esse aplicativo, né, que eu usei aqui com vocês, ele tem essa função de formar a nuvem de palavras, de apresentar também, de certa forma, pesquisa, então consegue fazer perguntas rápidas, assim, e a ideia era essa. Tudo que vocês responderam tem todo o sentido e é exatamente do que a gente vai falar. Então, quando a gente fala em geometria plana, né, nem que seja alguma coisa vaga, todo mundo consegue associar a algo real da geometria plana, né? Tudo que está descrito ali tinha uma relação com o que a gente está vendo a partir de agora e com o que a gente vai trabalhar também dando sequência a partir de hoje. Então, a geometria plana é isso aí, pessoal. Isso aí que vocês estavam falando. Alguém escreveu bem legal, 2D. Exatamente, 2D. Por que 2D? Quem escreveu ou alguém que está acompanhando consegue entender por que 2D? Eu acho que é porque no papel não tem como representar o 3D. Aí fica tudo 2D, a gente só usa a ilusão para isso. Isso aí. A gente imagina que existe. Isso aí, muito bom, porque realmente a geometria plana, né, ela tá associada a 2D, ou seja, 2 dimensões, né? E aí a gente relaciona isso de diversas maneiras, seja pensando em largura e comprimento, seja pensando em, sei lá, em altura e comprimento também, né? A gente consegue associar isso de maneira bem legal, muito bom. E é claro, né, no papel não a gente não consegue, de fato, construir coisas em 3D, por exemplo, né? Mas a gente consegue criar, igual você falou, né, Guilherme, a ilusão, né? Que é quando a gente faz, né, aquelas... O cubo. Vou fazer um bem bonito aqui, ó. Vocês vão morrer de inveja do meu cubo. Gente, eu sou péssima para desenhar. Mas até que vai, ó. Esse aqui é o cubo, né? Ah lá, bonitinho, né? E aí a gente consegue visualizar esse cubo de 2 formas, né? A gente pode pensar nele com a frente aqui, ou então a gente pode pensar nele em outra perspectiva, né? Vocês já viram isso? Aqui a gente consegue, por exemplo, representar o cubo como se eu estivesse aqui para cima, ó. É uma coisa que depois que você vê, você não consegue desver mais. Mas enfim. Bom, pessoal, então a ideia era a gente começar com a nuvem de palavras para vocês já irem soltando aquilo que vocês estão lembrando. A Alice falou bem legal ali, né? Triângulo, mas não sei o quê. É isso aí. E aí, né, semana passada, como eu falei para vocês, a gente fez um basicão, né? E aí a ideia era colocar aqui os elementos primários que a gente trabalhou na semana passada e também o que vocês mostraram ali um pouco na nuvem, né? Então, a gente vai ter como elementos primários o ponto, a reta, nós vamos ter o plano, e aí dentro dessas coisas a gente vai ter também o ângulo, que foi uma das últimas coisas que a gente trabalhou na semana passada, e cada uma dessas coisas elas vão ficar cada vez mais comuns, né? Eu imagino que semana passada eu vim com um monte de informação, um monte de nome, né? Principalmente em relação a ângulo, mas não preocupem que, assim como eu falei na semana passada, isso vai ficar cada vez mais comum para a gente, né? Isso vai ser cada vez mais parte do nosso dia a dia aqui. Vocês vão ver que daqui a pouquinho os nomes, ó, saem facinhos, tá bem? Bom, semana passada ficou faltando eu falar dessa parte das retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Só para a gente começar, quando eu falo retas paralelas, o que a gente imagina? O que alguém aí imagina de retas paralelas? Ou lembra da semana passada? Uma embaixo e outra em cima, seguindo juntas. Isso aí. E aí a gente lembra, né? Que elas não se encontram nunca, né? Então são retas que elas vão estar, né, sempre uma em cima ou embaixo, ou na lateral, enfim. Mas o que a gente mais lembra, né, é dessas que são paralelas. Então a gente tem aqui R e S paralelas. E quando a gente fala transversal, é porque ela não está nem na horizontal e nem na vertical, né? Quando a gente tem retas horizontais, a gente tem retas que são verticais. E se ela não é nem horizontal e nem vertical, ela é transversal, tá? Eu sei que às vezes a gente tem hábito de pensar em diagonal, né? Se a gente falar, tem horizontal, vertical e diagonal, né? E na verdade, nessa parte, principalmente da geometria plana,
a gente vai ter diagonal como outra coisa, tá? Então, para não confundir os nomes, aqui a gente vai ter retas horizontais, verticais e transversais, né? Então, aqui a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, ou seja, R e S aqui são paralelas e essa reta T é transversal, né? Então, ela está cortando aqui, né? Quando essa reta T ela corta essas duas aqui, a gente percebe que eu consigo formar 8 ângulos, né? Eu até numerei os ângulos aqui para a gente identificar. E aí a gente consegue perceber que esses ângulos aqui, né? Eles vão ter uma característica, eles vão ter uma relação, né? Por exemplo, se eu pegar o ângulo 1 e o ângulo 2 juntos, quanto eles medem? Se eu pegar a medida deles aqui juntas. 180 graus? Perfeito, 180 graus. Alguém aí lembra do nome quando os ângulos formam 180? Só por curiosidade, vai que alguém lembra. Não? É suplementares. Então, aqui a gente vai dizer que o ângulo 1 e o 2 são suplementares. Mas dentre esses ângulos todos que eu listei aqui, tem mais algum ângulo aí que vocês conseguem identificar que também são suplementares? O 4 e o 3. O 4 e o 3. Perfeito. Mais alguém? 2 e 3. 2 e 3. Exato. Mais alguém? 1 e 4. 1 e 4. Uhum. Mais alguém? 8 e 6? Não. Porque o 6 está aqui, né? Se eu pegar esse e esse daqui, não dá 180, não. 2 e 4. Qual? 2 e 4. Não, que é o mesmo caso do 8 e 6. Ah, tá. 5 e 6. Isso aí, ó. 5 e 6. Qual Ah, outro? é, tô olhando de cima ainda. São 7 e 8. Isso aí. 7 e 8. Quem mais? Tem mais 2. 8 e 5. Perfeito. E aí? 6 e 7. Exato. Então, aqui vocês estão percebendo que para ser suplementar é dar meia volta, né? Então, esses dois aqui, aí depois esses dois aqui, depois esses dois aqui, depois esses dois aqui, né? Então, olha que legal, a gente consegue observar esse tanto de ângulo que são todos eles suplementares, ou seja, todos eles a gente consegue formar ângulos de 180. Muito bom. Outra coisa que a gente consegue observar, e aí eu vou puxar a memória também da semana passada. O ângulo 2 e o 4, eles também têm uma relação. É uma relação que a gente abrevia com 3 letrinhas. Alguém aí tem a memória de elefante? O que seriam as 3 letrinhas? Alguém arrisca? Vou começar, hein? Começa com O. Obtuso? Não, quase. Eles são OPV. O que significa serem OPV? Alguém lembra? A sigla? Alguém chuta? O V é vertical, não é? Não. Então, V não é sei. isso aqui, ó. V é isso aqui. São ângulos opostos pelo vértice. Então, ó, vamos pensar na palavra. Opostos. Um de um lado, outro do outro. Opostos pelo vértice. Ou seja, quem está entre eles é o vértice. Então, olha só. O 2 está desse lado. O 4 está desse. Entre eles tem um pontinho. Então, eles são OPV. Eles são opostos pelo vértice. Tá bom, mas e daí? O que os opostos pelo vértice me ajudam? Os opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. E aí, quer dizer que a partir de agora, se eu te disser que o ângulo 2 tem a medida de 30 graus, por exemplo, obrigatoriamente o 4 também tem que medir 30. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Tá bem? Pensando em opostos pelo vértice, existem mais alguns ângulos aqui que também são opostos pelo vértice? Alguém consegue me dizer mais alguns? 1 e o 3, quer dizer. 1 e 3. Aí eu já vou colocar aqui o 2 e o 4, né? Mais alguém? 5, 7. 5 e 7. E? 8 e 5. Não. Ah, não, 8 e 6. Eu olhei errado. Isso aí. 8 e 6. Nossa, que 6 horroroso. Isso aí, 8 e 6.
Todos esses ângulos, então, eles são opostos pelo vértice e, consequentemente, eles possuem sempre a mesma medida. Muito bom. E aí, o que a gente costuma utilizar também nas retas paralelas cortadas pela transversal? É a regrinha que eu costumo chamar de regrinha do Z. A regrinha do Z é simples, né? Vamos pensar em um Z, tá? Vamos pensar no Z. O Z normal, mas a gente vai pensar no Z quando a gente tem um espelho também, tá? Então, a gente vai pensar no Z assim também. Finge que tá bonito. Mas tá muito feio. O Z normal e o Z do espelho. Se a gente pensa no Z, né? O que a gente consegue observar no Z? É claro que a gente está puxando a memória aqui, tá, gente? Estou forçando a matemática a aparecer aqui. Olha para o Z assim, com outros olhos. Se eu puxar aqui no Z e puxar aqui no Z, formam paralelas, né? Esse aqui é uma paralela. E aqui é uma transversal. Tá, mas a regrinha do Z, ela me diz que os ângulos que estão aqui nas pontas, né, do Z, vamos pensar assim, eles têm a mesma medida. Isso no Z normal ou no Z ao contrário aqui, ó. Eu consigo observar que esses ângulos eles vão ter as mesmas medidas. E no que isso vai ajudar a gente, né? Eu tenho aqui as paralelas e aqui eu tenho uma transversal. É como se eu conseguisse enxergar um Z aqui, ó. Estão vendo? E aí, como eu falei ali na regrinha do Z, as pontinhas, né, elas têm o mesmo ângulo. Então, eu estou dizendo para vocês que o ângulo 4 mede exatamente a mesma coisa que o ângulo 6. Mas isso também vale para o Z ao contrário, né? Ou seja, quando a gente pensa no Z ao contrário aqui, ó, é como se eu estivesse pensando no Z que está aqui, ó. Que vem aqui, passa aqui e vai para lá. Então, eu estou dizendo que o ângulo 3 também mede a mesma coisa que o ângulo 5. E isso, pessoal, é uma regrinha de ouro, assim, pensar no Z, né? Facilita muito na hora que a gente estiver fazendo exercício. E no mais, aqui existem alguns nomes, né? Por exemplo, ângulos colaterais, alternos, internos, mas não é muito comum isso ser cobrado com esses nomes, não. O que é mais comum é aparecer coisas como a regrinha do Z embutida, assim, e perceber que esses ângulos são suplementares. Isso é chave para os exercícios alguns que eu trouxe aqui também, para a gente discutir, né? Por exemplo, olha esse exercício aqui, ó. A gente tem uma figura e eu tenho, entre aspas, né, a regrinha do Z tá aqui embutida, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Sim, Letícia, só um detalhe, eu sou meio voada, tá? Aí, eu só vi agora que chegou uma notificação de pergunta, não sei se tem muito tempo que você mandou, mas só quando for assim, ou fala no microfone, se você não tiver, se não tiver microfone não tem como, né? Eu vou tentar deixar esse chat aqui no cantinho, porque eu sou meio voada, tá, Letícia? Sou meio voada aqui, mas eu volto sim, sem problema, tá? Aqui, ó, opostos pelo vértice, vai ser quando a gente tem ângulos que estão em lados contrários, né? Então, a gente vai pensar em lados contrários, em posições contrárias, e entre eles tem um vértice, tá? Só para lembrar, o que é o vértice? O vértice é o encontro das retas, né? É a interseção, é onde as duas retas se encontraram, né? Então, deixa eu fazer um rabisco aqui do ladinho, finge que tá bonito, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, duas retinhas, e essas retas, elas se encontraram aqui, ó, nesse ponto. Onde elas se encontraram, a gente vai chamar, então, esse ponto de encontro de vértice, tá? E aí, a gente vai pensar em posições mesmo, tá? Quando essas retas se encontraram, elas formaram 4 ângulos, né? Tem esse ângulo aqui, esse outro aqui e esse aqui. Eu vou numerar só para a gente lembrar, tá? Então, eu estou chamando de ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3 e ângulo 4. Aí, vamos pensar agora nas posições, né? Para facilitar um pouquinho, vamos pensar em direita, esquerda, cima e baixo, tá? Então, vamos pensar aqui. O ângulo que está à minha esquerda é o ângulo 2 aqui. Quem seria um ângulo oposto ao que está na esquerda? Um que estaria na direita, né? Só que aí eu vou observar, entre esses ângulos tem um vértice? Tem um ponto entre eles? Tem. Se isso acontecer,
quer dizer que esses ângulos são OPV, então eles são opostos por um vértice, ou seja, é como se eles estivessem separados por um vértice, né? Então, opostos pelo vértice, e aí isso vai gerar para nós uma propriedade, que fala que esses ângulos, então, eles vão possuir a mesma medida, né? Então, a partir de agora, olhando para esse desenho que eu fiz aqui, nós temos, ó, o ângulo 2, ele está oposto ao 4, certo? E entre eles tem um vértice. Então, eles são opostos pelo vértice. De forma semelhante, o 3 está embaixo e o 1 está em cima. Então, eles são opostos, né? Então, a gente pode pensar até na palavra mesmo, cima e baixo. Quem é o oposto de cima? Quem está embaixo. Então, o oposto é o que está do outro lado, assim, né? Então, o de cima e o de baixo. E entre eles tem um vértice. Entre eles tem um ponto. Então, o 1 e o 3 são opostos pelo vértice. Ficou claro? Deixa eu ver aqui o chat. Letícia, sim? Beleza. E a ideia, né, de terem ângulos opostos pelo vértice passa um pouco pelo aquilo que a gente fez ali, aquela lista, né, de ângulos suplementares, né? Faz sentido, né, a gente falar de ângulos suplementares e opostos pelo vértice por causa das medidas, né, que a gente consegue observar. E a partir de agora, a ferramenta opostos pelo vértice é uma ferramenta muito poderosa, né, que a gente brinca as três letrinhas, né, OPV, porque a gente usa OPV, se a gente parar para pensar, em quase tudo, e quando a gente encontra e identifica ângulos opostos pelo vértice, facilita muito, porque aí o cálculo que a gente vai fazer é bem menor, né? Então, às vezes é uma sacadinha de uma questão, é o ângulo oposto pelo vértice, e isso ajuda muito, né? É claro que é hábito, viu, pessoal? Não é de primeira que a gente enxerga, não. Mas daqui a pouquinho, isso fica cada vez mais claro para a gente, tá bem? Bom, deixa eu só passar aqui. Beleza. Aqui, então, nessa figura, a gente tem um caso parecido, né? Só que aqui é claro que eu piorei a história um pouquinho. Mas é para a gente tentar chegar numa solução. Como eu poderia resolver esse problema aqui, tá? Então, a gente fala aqui que R e S, então, são paralelas, né? Então, a gente tem aquela característica. E, ao aplicar os conceitos de paralelismo entre retas, o que a gente pode falar sobre esse ângulo X aqui que está no meio? Alguém teria um palpite para a gente começar? O que a gente começaria aqui? Porque ele é o que você quer descobrir? Oi, desculpa. Porque ele é o que você quer descobrir? É, o ângulo X a gente quer descobrir, esse ângulo aqui do meio. Esse aqui azulzinho. E aí? Ele é Estratégias? oposto de 40? Bom, não tem vértice entre eles, não. Né? Um tá aqui em cima e o outro tá aqui embaixo. E aí? Se fosse a questão do Poderia milhão, dizer hein? que ele é a metade dos dois vértices? Boa. Só que a gente não pode fazer essa afirmação. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente acabou de ver a regrinha do Z, que me diz que se eu conseguir formar, então, o Z assim, ou do outro lado, né, tanto faz, esse ângulo vai ter a mesma medida que esse. Bom, eu quero usar essa regra, porque aqui, qual é o meu problema nesse caso aqui? É que eu tenho duas retas, né, transversais, não tenho só uma igual no exercício, no que eu passei para vocês. Aqui, esse segmento aqui, ele não tem fim, né? Se eu continuar ele para cá, ó, ele vai passar aqui, né? E aí, a gente tem uma reta cortada por uma transversal. Beleza? E esse aqui, se eu continuar ele aqui em cima também, olha só, ele vai embora. Então, eu tenho duas transversais aqui na mesma situação. Tá bem? E para isso, a gente tem algumas maneiras de resolver. Tem algumas estratégias, tá? Eu vou mostrar uma estratégia, mas ela não é única, tá? Vocês podem pensar em outras estratégias e daqui a pouco eu acredito que vocês vão já começar a despertar esse olhar, tá? Não precisa preocupar, pessoal, porque o que eu tô perguntando aqui não é algo óbvio, tá? Não é algo que vocês pensariam de primeira, eu também não pensaria de primeira, mas é algo que a gente vai começar a criar hábito para pensar, né? Existe um matemático muito importante chamado Polya, e Polya fala que você só é capaz de resolver um problema se você já viu algo parecido. Se você nunca viu algo parecido, a chance de você conseguir resolvê-lo com êxito é bem menor, né? Então, é claro que esse problema é extra, é além do que a gente tem feito. Então, não preocupem
que a ideia é essa, tá? Bom, então eu quero formar o Z, já que eu vi a regra do Z. Como que eu posso criar a regra do Z aqui no meio? Bom, eu posso vir aqui e falar para vocês o seguinte. Olha, gente, eu decidi pegar a minha régua e passar exatamente aqui nesse encontro, tá? Então, aqui, finge que tá bonito. Vou fazer aqui. Deixa eu organizar aqui. Bom, então eu vou vir aqui e vou fazer uma reta, tá? Como essa reta é minha, nota-se porque ela tá bem torta, vou chamar de reta F, tá? Reta F. Só que olha para a reta F. O que eu posso falar da reta F em relação a R e em relação a S? Em relação à posição dela, o que ela é da R e da S? Paralela. Exato. Perfeito. Olha que legal. Ela é paralela. Como que você sabe que ela é paralela? Uai, eu que fiz ela? Eu que criei ela ali, ela é paralela. Tô contando que é paralela, é minha reta. Inclusive, dei até meu nome para a reta. Perfeito. A partir de agora, pensa no Z aí, pessoal. Vê se a gente consegue formar Zzinho aqui. Eu consigo ver um Z aqui, ó. Certo? E o que isso me garante? Me garante que, com certeza, esse pedacinho aqui, eu sei a medida dele. Quanto ele mede? 40? Exato. Por que eu posso afirmar que é 40? Porque eu falei que a reta ali é paralela. E eu consigo formar o Z. Beleza, maravilha. E agora? Como é que eu termino? Eu sei que um pedaço do X ali mede 40. Um pedaço eu já sei. Como é que eu faria para achar o outro pedaço? Alguém tem um palpite? Somar até dar 90? Por que 90? Por causa do triângulo? Qual triângulo? Boa. Qual triângulo? Na verdade, Wesley, isso que você está falando aí, não sei se isso que te deu essa ideia, mas na hora que eu tracei a continuação dessa reta aqui para cá, para cima, né? E essa aqui para baixo, é uma estratégia, formar triângulos. Mas como eu não falei de triângulos ainda, aí eu não queria puxar para triângulo para deixar a surpresa para daqui a pouco, tá? Mas a sua ideia é muito boa, viu? Se você pensou nesse triângulo aí, ó, perfeito, tá? Mas eu queria usar ainda o meu amigo Z. Alguém tem um palpite? Assim como eu falei, né, não é única essa maneira que eu tô resolvendo, tá? Não é única, não. Alguém tem um palpite? Fazer o Z ao contrário? Na parte de baixo? Uhum. Olha o Z aqui também. Tchururu, tchururu, tchururu. Certo? É claro que os meus Zs aqui vocês já devem ter percebido que são meio estranhos, né? Mas eu consigo, então, aplicar a regra do Z. E, portanto, quanto mede esse outro pedacinho aqui, ó? 70. Isso. Muito bem. Olha que legal. Então, a partir de agora, eu consegui aplicar o Z duas vezes, né? Ele em cima e ele embaixo. Ué, então quanto que mede X? R$110. Isso aí, 110 graus. Acabou. Esse é o jeito usando paralelas e transversais, né? Usando a regrinha do Z. Como o Wesley comentou ali, tem como formar triângulo e fazer por meio de triângulos. Tem como usar outra regra de paralelismo. Tem como também. Tem como usar triângulo retângulo. Tem também. Mas como eu estou falando das paralelas, então essa é uma maneira de usando as paralelas, né? E é super tranquilo da gente trabalhar esse tipo de exercício, lembrando que se a minha reta F é paralela, existe o Z. E eu posso usar da forma como for melhor para mim. Tudo bem? Essa parte todo mundo entendeu? É até bonitinho, né? Ok? Tudo bem? Vamos seguir? Bom, Pode e aí, né, como acho que é o caminho, né, a ideia do conteúdo, acho que todo mundo aí já tem essa ideia, a gente começa a falar de polígonos, né? E aí, só para a gente pensar nas palavras, assim, quando vocês já ouviram essa palavra polígonos, se você escuta, o que você pensa quando fala polígono?
polígono? É um bicho? Quase, né? Alguém aí lembra o que é um polígono? Figuras geométricas? Perfeito, exatamente, figuras geométricas. E essas figuras geométricas, né, por que elas têm essa classificação, né? A palavra mesmo, né? Poli e gonos, né? Poli, muitos, e gonos aqui a gente pensa em pontos, né? Então, muitos pontos, certo? Só que a gente vai melhorar um pouquinho isso. O que a Amanda falou, eu acho que é o que todo mundo pensa um pouquinho, né? Figuras geométricas, exato. E por que as figuras geométricas têm esse nome, né? O que elas têm de especial? Porque a partir de agora, polígono vai ser uma figura plana, então, como quem falou? Alguém falou para mim? 2D, né? Então, ela vai estar sempre em 2D. Ela vai ser fechada, isso é muito importante, ela não tem começo e nem final. E ela vai ser formada por segmentos de reta. E isso é importante, né? Porque, por exemplo, se eu faço um desenho assim, ó, muito provavelmente vocês não vão pensar que isso é um polígono. Ou então vocês não vão pensar em figura geométrica. Você vai falar, não tá aparecendo, né? Mas se eu venho aqui e faço aqui, por exemplo, já tenho uma ideia do que é uma figura geométrica. E a ideia é essa, né? Então, quando a gente fala figura plana, porque a gente está associando sempre a 2D. Além disso, fechada. Por que ela é fechada? Porque se eu pegar aqui e fizer isso aqui, não é polígono. Tem duas pontas, né? Tem uma ponta solta aqui e uma ponta solta aqui. Isso não é polígono. Polígono é quando eu fecho. Então, eu venho aqui, por exemplo, e fecho a minha figura. Certo? E, além disso, formada por segmentos de reta. Ou seja, polígono não pode ter voltinha, né? Então, eu não posso vir aqui, por exemplo, pegar aqui a minha figura e fazer isso aqui. Isso não vai ser um polígono, porque essa parte aqui de baixo não é um segmento de reta, né? Então, acho que quando a Amanda fala que a figura geométrica, né, na nossa cabeça tem isso, né? Tá retinho, né? É o segmento de reta ali mesmo. Você pode pensar que é quando a gente consegue pegar, por exemplo, palitinho de picolé, né? Ou palitinho de churrasco e começar a movimentar. Eu não tenho como entortar o palito, né? Ele vai ser sempre rígido, né? Caneta também, a gente pode pensar na caneta, né? Que a gente vai formar dessa maneira. Tudo bem? Então, independente da figura geométrica que a gente for fazer, sempre vai ter que só reta, né? Segmento de reta, sim. Para ser classificado como polígono, né? É claro que daqui a pouco a gente vai ter outros que a gente vai trabalhar também, né? Por exemplo, circunferência, né? Ela vai aparecer, mas ela não é um polígono, né? Para ser polígono, tem que ter segmento de reta. Tá bem? Por exemplo, esse aqui. Olha que bonitão esse que eu trouxe. Ele é formado só por segmentos de reta, né? Então, ele com certeza é um polígono, né? Só por curiosidade, deixa eu puxar aqui na memória de vocês, rapidinho. Quando eu tiver um polígono de 3 lados, alguém sabe o nome dele? Triângulo. Exato. Triângulo é o nosso primeiro polígono, né? Porque igual eu fiz o meu desenho estranho ali, né? Se eu tenho um segmento, não é polígono, não fechou. Se eu tenho 2 segmentos, não é polígono, não fechou. Mas a partir do momento que eu tiver 3 segmentos, eu fecho a figura. Então, o triângulo, por exemplo, é o primeiro polígono que a gente consegue formar, né? Só para adiantar aqui rapidinho. Depois do triângulo, com 4 lados, como é que chama? Quadrado. Esse é o mais comum da gente pensar, né? Mas, na verdade, é um pouquinho modificado dessa palavra. Alguém arrisca? Quadrilátero. Isso, perfeito. Por que a gente chama de quadrilátero e não quadrado? Alguém tem uma ideia do porquê? Porque tem 4 lados. É porque, na verdade, o quadrado é um cara especial, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um retângulo, né? Aqui, que tem 4 lados e não é quadrado, né? Então, o quadrado, ele tem uma característica própria, né? Alguém aí lembra qual é a característica própria do quadrado? 4 lados iguais. Exato. Perfeito. Os 4 lados são iguais. Então, eu não posso falar que 4 lados é sempre quadrado. Mas eu posso dizer que ele é quadrilátero. Muito bom. Quadrilátero. Muito bom. E se ele tiver 5 lados? Alguém lembra? Alguém arrisca? Certeza que vocês conhecem.
Alguém? 5 lados? Começa com P. Pentágono. Exato. E aí, né? Pentágono. Com 6 lados. É bem Hexágono. comum também. Isso aí. A gente fala hexágono ou hexágono, tá? As duas pronúncias são corretas. Eu, particularmente, gosto de falar hexágono. Tenho preguiça do hexágono. Mas hexágono. E aí, pessoal, vocês vão perceber que a partir de agora, o nome dos polígonos, né? Aqui a gente está falando só dos principais. É claro que eu não vou falar de todos, mas a grande maioria a gente consegue falar. Pentágono, hexágono, 7 lados. Alguém tem um palpite do que está acontecendo? É uma regularidade. Tem um negócio acontecendo aqui. Como seria o de 7 lados? Alguém lembra? Heptágono. Isso aí. Então a gente tem heptágono. 8 todo mundo sabe, né? Todo mundo não, mentira. Quem acompanha a luta sabe. Octógono. Isso aí. Octógono. Olha o que está acontecendo, gente. Pensa nos nomes, olha. Que interessante. Qual que é o final do... Exceto o triângulo e o quadrilátero, né? O final. Eneágono. Isso. O final tá sempre ágono, não tá? Só o 8 ali que fugiu um pouquinho. Mas o final tudo ágono, ágono, ágono. E o início? O prefixo. Olha lá que legal. O prefixo é penta. Para quem aí acompanha, por exemplo, esporte, alguma coisa assim, né? Se a pessoa, seu time lá é igual ao Brasil, né? Vamos pensar no Brasil. O Brasil é quantas vezes campeão da Copa do Mundo? Copa do Mundo? Acho que é. Quantas vezes que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo? 5. 5. O Brasil é pentacampeão, não é assim? E aí o pessoal busca o hexacampeonato, né? Então, o início, o prefixo, tem relação com o número. Então, aqui, ó, penta é 5. Hexa é 6. Hepta, 7. Aqui, né? Aqui muda um pouquinho, né? O octo, relacionado a 8. E aí, eu acho que a Alice, né, falou do 9. Alice, conta pra gente de novo aí do 9. Alice, conta pra gente. Ou não foi a Alice que falou? Acho que foi. Foi eu, sim. Qual que é o mesmo do 9? Aí eu esqueci o que eu falei. Eneágono. Eneágono. Começa a ficar estranho, né? O 10 eu sei por causa do América. Alguém aí acompanha futebol? O 10 eu sei por causa do América. Alguém arrisca? Não? Não? Decágono. Eu falo do América porque o América é decacampeão, né? E eu sempre via lá no Independência escrito lá decacampeão. E eu não sabia por que decacampeão. De onde veio, né? E é porque o América é 10 vezes campeão. Então, decacampeão. E aí, o 10 lados, deca, de 10. E o ágono, que tá vindo aí sempre, né? Então, decágono. Né? Fica meio estranho esses nomes, né? E agora os nomes começam a ficar bem estranhos, tá? E por isso que só tem mais 3 aqui relacionados ao 10. O 11 já fica meio estranho, sabe? O 11 é um decágono. Então, é um decágono. Que vem do 1 do 11 ali, né? E o deca do 10. Então, um decágono. O 12, alguém sabe? Alguém sabe o 12? Arrisca? Se o 1 é um decágono, o 2, então, vai ser dodecágono, né? Exatamente, uns nomes estranhos demais, né? Dodecágono. Não sei. Pois é. Isso aqui no 6º ano, gente, eu contando isso para os meninos do 6º ano, vocês imaginam o que eles pensam? Acho que vocês imaginam, né? Vocês imaginam que a aula quase não tem final, né? De tanto que eles caem na gargalhada, né? O 15 é mais legalzinho, né? É o pentadecágono. E aí, a partir daqui, começa a repetir, né? Aí fica pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono. Aí chega no 20. O 20 mudou um pouquinho. Alguém arrisca o 20? Ele não é muito comum, não.
é icoságono, tá? Mas aqui, pessoal, é claro que esses nomes aqui, depois do 6, não, até o 8. Até o 8 é utilizado, principalmente quando a gente chegar na geometria espacial, tá? Mas antes disso, esse undecágono, pentadecágono, isso não é utilizado, tá? A gente sabe, né, para se um dia alguém cobrar isso no enunciado, alguma coisa, mas a gente não usa muito, tá? O icoságono a gente usa um pouquinho mais quando a gente fala da parte espacial também. Mas o restante é bem comum, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono, isso a gente vai trabalhar também ao longo das geometrias que a gente está falando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Aqui, Tudo eu ótimo. tinha mais umas outras coisinhas aqui. O que que eu vou fazer? O PowerPoint, com esses rabiscos aqui, eu consigo salvar desse jeito que ele está aqui. Eu vou deixar o PowerPoint salvo com tudo que tem aqui. Eu aprendi que eu tenho a pastinha, então agora eu sei que eu posso colocar lá para vocês. Vocês acessam a pastinha, não acessam? A pastinha do Drive? Sim. Sim, né? Beleza. Eu vou deixar o PowerPoint do jeitinho que ele tá. Eu tô olhando mais as aulas gravadas lá no YouTube do que o Drive. Tá. Beleza, mas se você quiser também consultar, por exemplo, aí eu vou deixar o PowerPoint desse jeito, porque ele já tem o assunto da próxima aula. Então, se vocês já quiserem dar uma bisoiada no assunto da próxima aula, já pode também, tá? Não é obrigatório, mas se vocês já quiserem dar uma olhadinha. E tem uns 2 exercícios aqui que eu ia discutir, que eu vou discutir eles com vocês. Se vocês já quiserem também ir dando uma bisoiada também, tá? Tá tudo certo. Eu vou deixar o PowerPoint salvo dessa forma. E aí, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não estou ainda no grupo dos alunos. Ainda não, mas eu vou pedir para o Bruno me colocar. E é claro que não precisa esperar a monitoria, né? Se você estiver fazendo algum exercício, bateu uma dúvida, leu alguma coisa, não entendeu, pode mandar para mim, tá, pessoal? Qualquer dúvida em relação a essa parte ou mesmo outras partes, né? Fiquem à vontade para mandar para mim, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia, pela aula. Boa noite, professora. Obrigada. Um beijo para Obrigada. vocês. Ótimo fim de semana, né? Bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível, tá? Ok, obrigada. Por nada, gente. Um beijo para vocês. Até quinta Beijo. que vem, ó. Boa noite. Quinta de novo. Boa noite, Boa noite, gente. obrigado. Por nada, Wesley. Com Obrigado. Deus. Tchauzinho. Boa noite, Letícia. Um beijo para você.